Os dias estão passando rápido demais. O que você está fazendo para alcançar seus sonhos? É hora de pensar em você, no que realmente deseja. Sair do plano mental e entrar em ação. O que você está fazendo para conseguir o que deseja? Comprometa-se com aquilo que quer. Olá, concurseiro! Aqui é o professor Hector para mais uma mini aula do Preparatório Leon, do concurso de Açailândia 2019. Apertem os cintos que vai começar mais uma aula espetacular. Aguarde! A mini aula de hoje, a segunda mini aula, parte 1, fala sobre traz como tema estudando a legislação. Pessoal, é muito importante você saber estudar a legislação da forma correta. São muitas leis que estão sendo cobradas nesse concurso da Prefeitura de Açailândia. Então, vale a pena você tomar nota dessas informações. Hoje nós vamos estudar a legislação, alguns pontos importantes, os primeiros e principais artigos das leis cobradas nesse concurso. Por isso, tome nota, anote as informações para que você possa revisar em outro momento oportuno, tá bom? Vamos lá. O nosso objeto de estudo é a Lei Complementar de 1993. Essa lei é o Estatuto dos Servidores do município de Açailândia. Então, vamos fazer uma análise de cada artigo e identificar as principais informações contidas em cada um deles. Vamos lá. No título 1, das disposições preliminares, no início da lei complementar, nós temos o artigo 1º, que traz a seguinte informação. Esta lei institui o regime jurídico único dos servidores do município de Açailândia, de caráter exclusivamente estatutário. Olha só, esta informação, no artigo 1, diz que a lei complementar de 1993, ela é o regime jurídico único dos servidores do município e o seu caráter é exclusivamente estatutário. Ou seja, todos aqueles que são servidores do município de Açailândia, obedecem e seguem as regras previstas na Lei Complementar de 1993, sendo ela o estatuto que regulamenta os cargos e os direitos e deveres de cada servidor. Tá bom? Então vamos lá. O artigo 2º diz assim: para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, vamos fazer aqui uma ligação. Todas as vezes que as questões da banca Crescer Concurso usar como título a palavrinha servidor, associe essa palavrinha como alguém que exerce um cargo público, está em um cargo público, ok? Então, servidor é aquela pessoa legalmente investida em cargo público. Tudo bem? Então, quem é servidor, ocupa um cargo público. Quem ocupa um cargo público é um servidor. Então, vamos para o artigo 3º. Diz assim: cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades que devem ser cometidas a um servidor, com as características de criação por lei, denominação própria, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, o artigo 3º, ele traz uma caracterização do que seria cargo público. Cargo público é isso, um conjunto de atribuições, responsabilidades que devem ser cometidas a um servidor. Ou seja, no momento que uma pessoa ocupa um cargo público, todas as atribuições daquele cargo, as responsabilidades inerentes ao cargo, são cometidas ao servidor. Passa a ser de responsabilidade daquele que está ocupando o cargo público, ou seja, do servidor. Com as características de criação por lei, ou seja, todo cargo público, necessariamente para que ele possa existir, ele deverá ser criado por lei. Ele precisa, para que ele possa existir, ter denominação própria, ok? Ele precisa ser
caracterizado, classificado, ok? Ele precisa ter meios para poder se auto-organizar, ok? Ele precisa ser regulamentado, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos, ok? Ou seja, vencimento pago pelos cofres públicos, na verdade, todo aquele que ocupa um cargo público recebe um salário, e esse salário obrigatoriamente é pago pelos cofres públicos. É o dinheiro dos impostos, o dinheiro dos tributos cobrados pelo município. Para provimento, em caráter efetivo ou em comissão. Então, provimento vem da palavrinha, vem do verbo prover, ok? Ou seja, aquele que vai estar no cargo público, ele necessariamente terá um caráter efetivo ou em comissão. Ou seja, através de concurso público, o servidor ele pode atingir o status de efetivo quando ele é aprovado no concurso público ou através de uma nomeação, por parte de uma autoridade do município. E aí estabelecem-se os cargos em comissão. Geralmente, na prefeitura de um município como a Ceilândia, existem diversos cargos em comissão, cargos de chefia, secretarias, direção. Então, cada cargo desse é um cargo que o prefeito, ou mesmo até um vereador, de repente ele nomeia um assessor, são cargos em comissão. Não necessariamente não há necessidade de se realizar um concurso público para tal, ok? Porém, os cargos públicos de caráter efetivo, sim, é necessário haver o concurso público, tá bom? Vamos lá para o artigo 4º. Diz assim, os cargos de provimento efetivo, que são aqueles cargos que é necessário, já falei, realizar concurso público para poder gozar do status de caráter efetivo, da administração pública municipal serão organizados em carreira. Então, todos aqueles cargos que estão aí presentes no seu edital, todos eles são cargos de provimento efetivo. Uma vez que você realiza o concurso, você é aprovado no concurso, você passa a ter esse status de efetivo, você passa a integrar os servidores efetivos permanentes da Prefeitura Municipal de Açailândia. E todos os cargos do município são organizados em carreira. Existem várias carreiras. Inclusive, pessoal, existe uma outra lei que nós vamos estudar em outro momento, que regula o plano de carreira dos cargos públicos do município de Açailândia. Então, você não pode perder a nossa próxima aula sobre o plano de carreira. O artigo 5º diz assim, é proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Olha só, pessoal, é comum cair em concursos públicos essa pegadinha aqui, ok? Palavras exclusivas, ok? Que dão uma ideia, que está dando uma ideia nesse contexto aqui de exceção, ok? Então você precisa ficar atento na hora de você resolver a questão do concurso. Olha só, é proibido o exercício gratuito de cargos públicos. Isso é uma afirmação. Todo cargo público, como nós já vimos no artigo 3º, é pago, todos os vencimentos, que são pagos aos servidores, são pagos pelos cofres públicos. Então, não há gratuidade do serviço público e tampouco dos cargos públicos. Porém, salvo, aqui a palavrinha salvo, nos casos previstos em lei. Então, existem exceções. Temos que ficar atento a essas pegadinhas que podem cair na sua prova. Tudo bem? Fica a dica aí para você. Ok, pessoal? Agora vamos para analisar o título 2, que fala do provimento, da vacância e substituição. Provimento vem do verbo prover, ou seja, preencher. Ou seja, quais são as formas de provimento ou de preenchimento de um determinado cargo público? Vacância, vem do verbo vagar ou do verbo vago, ok? Uma forma de desprover o que havia sido provido, ok? A vacância é isso. É quando você tem um espaço que havia sido preenchido e agora não está mais sendo preenchido. Logo,
esse espaço está vago, esse cargo está vago. Logo, gerou vacância, ok? E substituição, como o próprio nome já sugere a ideia, certo? Então, vamos lá. Hoje vamos falar, inicialmente, do provimento. O que é necessário para que um cargo possa ser preenchido? O que é preciso, na prática, para que a lei possa ser cumprida? Vamos lá para o artigo 6º. Diz assim, ó, são requisitos básicos. Requisitos básicos, gente, não pode faltar em hipótese alguma para investidura em cargo público. Ou seja, para que a pessoa possa receber, né, a posse, tomar posse e, a partir de então, né, ser provido em um cargo público. Olha só os requisitos básicos. O primeiro, a nacionalidade brasileira. Precisa ser brasileiro. Não adianta você querer fazer um concurso público, né, e você sendo mexicano, você sendo um cubano, você sendo um chinês, um japonês, olha só, se você não for naturalizado ao menos, né, ter naturalidade brasileira, você, de modo algum, poderá ser preenchido um cargo público. Olha só, o item 2, o gozo dos direitos políticos. Né, você poder votar, você ter o direito de exercer a sua cidadania. 3, a quitação com as obrigações eleitorais e militares. Você precisa estar quite, né, nas juntas eleitorais ou mesmo nas corporações militares. Você não pode estar em falta. Item 4, a idade mínima de 18 anos. E aqui vale uma informação. Tem muitas pessoas que ficam na dúvida, olha, mas eu tenho 17 anos, eu posso fazer o concurso, eu posso realizar o concurso? E aí eu posso dizer para você, olha, aqui o artigo 6º diz que é requisito básico para investidura em cargo público. Aqui você já foi aprovado no concurso público e você vai ser investido, você vai tomar posse do cargo público. No dia da sua posse, você tem que ter quantos anos? 18 anos. Essa é a idade mínima. Então não pode ter menos, tá? No dia da posse tem que ter 18 anos, tá bom? Item 5 diz assim, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, tá? Se o cargo pede um nível fundamental, você precisa ter um nível fundamental, nível médio, nível superior. Então, a escolaridade, ela está vinculada também ao cargo, ao nível de complexidade que o cargo exige. Tudo bem? O item 6 fala assim, aptidão física e mental. Eu preciso estar apto fisicamente, não posso estar doente, por isso que é necessário ser feitos vários exames. Uma vez que você é aprovado no concurso público, são exigidos vários exames para verificar se você está apto fisicamente e mentalmente. Item 7, por último, diz assim, outros requisitos decorrentes da natureza do cargo. É possível que alguns cargos exijam experiência profissional, exija algum curso, né, de uma determinada carga horária. Então, esses outros requisitos são decorrentes da natureza do cargo. Devem ser cumpridos para que, então, o futuro servidor tome posse no cargo público. Tudo bem? O parágrafo único do artigo 6º diz assim, às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadores, e para as quais serão reservadas até 2% das vagas oferecidas no concurso. Olha só, pessoal, é importantíssima essa informação. Qualquer pessoa que porta algum tipo de deficiência pode sim fazer concurso público, pode sim fazer esse concurso em específico na Prefeitura de Açailândia. Serão reservadas até 2% das vagas, pessoal. Então, você precisa ficar atento a essas informações. Esse percentual aqui, por exemplo, ele pode cair na sua prova, pessoal. Disfarçado, camuflado. Ao invés de aparecer 2%, pode aparecer 5%. Né? Então, não confunda. Olha a informação. 2% das vagas são garantidas às pessoas portadoras de deficiência. Tudo bem? Então, pessoal, basicamente é isso. Vamos lá para o artigo 7º. Diz assim, o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato do prefeito municipal. Ou seja, uma vez que o concurso é realizado, as pessoas realizam suas provas, a banca
seleciona os melhores candidatos, os aprovados. Então, a banca homologa o resultado final do concurso, colocando a lista final dos aprovados, e aí, por ato do prefeito, né, ele vai nomear, né, publicar o ato de nomeação dos futuros servidores públicos, ok? Ele fará isso no Diário Oficial do município. Então, o provimento, né, o ato de estar preenchendo os cargos públicos será feito através do ato do prefeito municipal. É o prefeito que nomeia e ali você, após a publicação da sua nomeação, você irá tomar posse. O artigo 8, ele complementa a ideia do artigo 7º, que diz assim, ó, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Você será investido, você irá tomar para si, tomar as atribuições do cargo público, as responsabilidades inerentes ao cargo público, você vai tomar para si a partir da posse. Tudo bem? Então, a posse é o efeito final consequente após o ato do prefeito municipal, que é a nomeação, tá bom? E aqui, o artigo 9º traz as formas de provimento, as formas de preenchimento do cargo público. Ó. A primeira forma, nomeação. Segunda forma, promoção. Terceira forma, ascensão. Quarta forma, transferência. Quinta forma, readaptação. Sexta, reversão. Sétima, aproveitamento. Oitava, reintegração. Nona, recondução. Ok? Na nossa próxima mini-aula, nós vamos falar com mais detalhes do artigo 9º, que fala das formas de provimento. É importantíssimo você saber o significado de cada palavrinha dessa e saber como a banca Crescer Concurso cobra esse determinado assunto. Tudo bem? Então, vamos ficando por aqui. Na próxima mini-aula, vamos falar sobre esse artigo em especial. Não perca as nossas mini-aulas. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima.